E aí, pessoal, beleza? Vamos lá começar mais uma aula de língua portuguesa. Mais uma vez, com o gênero artigo de divulgação científica. E não sei se vocês perceberam, mas na aula passada eu não fiz a correção da atividade que foi passada na segunda-feira. Então, o que é que nós vamos fazer? Por que eu fiz isso? Porque nós vamos fazer a correção de toda a atividade nesse vídeo de hoje, tá bom? Então vamos lá. O texto é o artigo científico A Mensagem na Garrafa. O texto está lá na página 184, 185 e 186 do livro didático de vocês, tá certo? Eu mandei para vocês nos grupos, mandei também pelo Mob Família o texto para quem não tem um livro didático, mas está lá a partir da página 184. Contando que todo mundo fez a leitura, que é um texto muito interessante, vamos agora para a nossa correção. Questão 1. O título do texto é A Mensagem na Garrafa e foi publicado em uma revista digital dedicada a diversos campos da ciência. Qual é o principal assunto do texto? Essa é fácil, né? As tentativas de estabelecer comunicação fora da Terra em busca de vida inteligente no espaço. Lá se fala sobre as transmissões de rádio, as transmissões de TV, que se propagam pelo espaço pelas ondas eletromagnéticas. Se fala das missões da Voyager, em que discos foram enviados junto com essas missões, com informações sobre a Terra, enfim. Então fala sobre todas essas mensagens que foram e continuam sendo enviadas para o espaço, na expectativa de que elas sejam captadas por alguma outra civilização. O próprio texto apresenta uma justificativa para esse título. Qual é essa justificativa? As sondas espaciais enviadas para além da Terra assemelham-se às garrafas usadas para enviar mensagens, né? Aqui fala que era uma antiga tradição. A gente já ouviu falar de histórias assim, né? Os desenhos animados trazem muito isso. De que as pessoas, há um tempo atrás, colocavam mensagens dentro de garrafas e jogavam ao mar, sem saber exatamente para onde essas garrafas iriam. Então, o que se faz com essas mensagens, né? Só que de forma tecnológica, é mais ou menos isso, é lançar a mensagem sem saber exatamente para quem ela vai chegar, se é que vai chegar a alguém. Letra C. Observe no artigo os trechos destacados em azul. De que modo estão relacionados ao título? Vocês voltem lá no texto, voltem lá no livro de vocês e deem uma olhada nos trechos destacados. Como é que a gente relaciona esses trechos com o título? Todos os três se referem às mensagens na garrafa que é mencionada no título, né? Então, essas mensagens são mencionadas lá no título e esses três trechos fazem referência a isso. D. No jargão jornalístico, essas frases são chamadas de olho. Qual é a função de um olho em um artigo de divulgação científica? E aí, pessoal, aqui tá fácil também, né? O que esse olho faz é destacar esses aspectos mais importantes do texto. Ou seja, ele vai chamar a atenção da gente, né, de nós leitores, para determinados assuntos, determinados conteúdos dentro do texto, porque eles são os mais importantes, né? Ou chamar a nossa atenção para que a gente faça a leitura dele dentro do texto. Questão 2. A Mensagem na Garrafa é um artigo de divulgação científica que foi publicado no site da revista Ciência Hoje, na seção Física Sem Mistério. Letra A. De que modo o autor do texto conseguiu os dados científicos que divulga no texto? Bem, o autor do texto, ele também é físico. Então, aqui nesse texto, ele fala sobre o seu ramo de trabalho, o seu ramo de estudo. É aquilo com que ele trabalha diariamente. Pelo assunto abordado e pelo site onde foi publicado, a que público se destina esse texto? Qual o público-alvo desse artigo? Bem, o público-alvo deles são estudantes de física, professores que trabalham com essa área, mas também leitores comuns, qualquer pessoa que se interesse pelo assunto. Digo por mim, porque eu gosto muito de astronomia, eu já tinha lido esse texto antes, então não é só voltado para quem trabalha diretamente com a física. Eu sou formado em letras, tem nada a ver com física, mas eu adoro astronomia e volta e meia eu estou lendo textos sobre esses assuntos. De que modo o título da seção, letra C, Física Sem Mistério, se relaciona com a finalidade de um artigo de divulgação científica? Bem, física sem mistério. Se a gente sabe que o artigo de divulgação científica, né, uma das suas funções é fazer com que esses textos cheguem ao público geral,
Então aqui nós temos a finalidade dele. Apresentar a ciência, né, apresentar a física, a astronomia a um público maior, a um público que não seja necessariamente somente das pessoas que estudam esse campo. E apresentar isso de uma forma simples, de uma forma acessível, que qualquer pessoa possa entender. Questão 3. Releia os 3 primeiros parágrafos do texto. O autor faz referência ao costume de lançar ao mar garrafas com mensagens escritas. Esse assunto está diretamente relacionado à ciência? Não. Ele se esse costume, né, é um hábito antigo, então ele não está ligado diretamente à ciência. Mas o texto ele faz essa conexão, né? Qual pode ter sido a intenção do autor ao fazer essa referência? Provavelmente foi uma maneira de chamar a atenção do seu público, né? Então, é um apelo à leitura inicial, é aquela coisa de chamar a atenção para atrair as pessoas para fazerem a leitura do texto. 4. Releia esses trechos. Muitas histórias já foram relatadas acerca de mensagens lançadas ao mar dentro de garrafas. Há vários relatos sobre garrafas contendo mensagens sendo encontradas em outros continentes. Esse tema é tão interessante. Por aí vai. O autor faz uso de uma premissa, uma ideia da qual parte para a formulação de um raciocínio. De que ideia ou conhecimento o autor parte para iniciar seu artigo? Bem, pessoal, ele parte da ideia de que existem muitos relatos a respeito de garrafas que foram lançadas ao mar. Como eu falei para vocês, a gente tem uma referência, eu particularmente tenho uma referência muito de desenho animado, quando eu vejo essa ideia de garrafas ao mar, mas isso não está só na ficção, isso realmente acontecia, né? Muitas pessoas fizeram isso, então esse é o ponto inicial, essa é a premissa desse artigo. E quais são os substantivos que ele usa para se referir a essa premissa? Ele usa 3 substantivos: histórias, aqui no início, relatos e tema. São as 3 palavras que ele usa para retomar a sua premissa. Questão 6. Pulando para a questão 6, porque vocês repararam que eu esqueci de mandar os itens A e B lá da questão 5, né? Então, vamos pular aqui para a questão 6. Relendo o título do texto. A mensagem na garrafa. Que relação se estabelece no texto entre uma garrafa com mensagem lançada ao mar e as naves Voyager 1 e 2 lançadas ao espaço pela NASA? A relação está bem clara, né? O texto deixa isso bem claro. Assim como lançavam-se ao mar as mensagens dentro da garrafa, esperando que alguém fosse encontrar essas mensagens, essas missões continham mensagens dentro dessas naves, né, dessas sondas, com a expectativa de que elas sejam, nem no passado não, dizendo no presente, de que elas sejam encontradas por alguém. Digo no presente porque até hoje as Voyagers estão aí percorrendo o espaço, agora o espaço interestelar. As duas já romperam a barreira do sistema solar e já estão no espaço interestelar. Então, a expectativa é o quê? De que essas mensagens sejam recebidas por alguém. Foram lançadas ao léu sem saber exatamente quem as receberia, ou se um dia elas serão vistas ou até mesmo compreendidas por alguém, mas a mensagem foi enviada. Letra B. Observe os subtítulos. Dando sinal de vida e tem gente aí. De que forma eles se relacionam com o título e o retomam? Quem envia mensagens dá sinal de que existe e quer estabelecer contato. Nada mais é do que a tentativa antiga até de se estabelecer, de se fazer contato com alguma civilização que esteja fora do nosso planeta, né? Com alguma outra civilização extraterrestre. Questão 7. De acordo com o texto, desde as primeiras décadas do século passado, do século XX, os cientistas buscam sinais de vida inteligente fora da Terra. Quais foram e quando aconteceram as primeiras tentativas? Aqui é a leitura do texto, pessoal. Lá no texto se fala que as primeiras tentativas aconteceram nas primeiras décadas do século XX, no início do século passado, por meio do envio de informações para o espaço na forma de ondas eletromagnéticas.
Algumas pode-se dizer até que foram de forma casual. As ondas de rádio e as ondas de TV, todas elas são ondas eletromagnéticas e elas são lançadas até de forma involuntária para o espaço. Então, todas essas transmissões que a gente recebe de rádio, elas também acabam se propagando pelo espaço. B. Que outras tentativas são mencionadas? O envio de sondas com discos contendo informações sobre a Terra, justamente as missões Voyager 1 e 2. Letra C. Dos dois tipos de mensagens enviadas por garrafas descritos no texto, algum já obteve sucesso? Algumas garrafas lançadas ao mar foram encontradas, né? As garrafas mesmo lançadas ao mar, algumas delas foram encontradas. Como eu disse no início, né, e como o texto fala, esse fato está muito relacionado a textos ficcionais, mas realmente isso acontecia. Então, algumas garrafas foram encontradas. Já as, entre aspas, garrafas espaciais, né, os discos lançados lá pela Voyager e as ondas eletromagnéticas com informações, né, as ondas de rádio e de TV, essas ainda não obtiveram nenhum sucesso. Pelo menos a gente não sabe se elas chegaram a alguém que possa tê-la compreendido, enfim. Disso nós ainda não sabemos. Por fim, questão 8. Ao mesmo tempo que apresenta fatos, o autor faz comentários ou avaliações a respeito desses fatos. Letra A. Para cada trecho, indique se trata de um fato ou de um comentário do autor. Então vamos lá, pessoal. Aqui é melhor, se vocês não tiverem não tiverem certeza ou acharem melhor, é interessante que vocês retornem ao texto para ter certeza se essa informação se trata de um fato ou de um comentário do autor, tá bom? Item 1. Diversas mensagens em garrafas já foram enviadas para lugares muito distantes. Fato ou comentário? Isto é um fato. Algumas talvez, item 2, nem sequer tenham sido feitas para serem lidas, mas outras foram certamente elaboradas com esse propósito. Aqui já não é um fato, aqui é um comentário do autor. 3. As baterias nucleares das sondas irão se esgotar. Isso também é um fato, um triste fato. As baterias das sondas da Voyager vão acabar se esgotando. 4. Não terão mais como transmitir os seus sinais e continuarão uma solitária viagem pelo espaço. No momento que ele fala nessa solitária viagem, aqui nós já temos um comentário do autor e não um fato em si. 5. Carl Sagan afirmou: não devemos estar sós nesse universo. Isto é um fato segundo o texto. E no 6, quem sabe a nossa garrafa estelar não cumpra sua missão. Aqui já é comentário do autor. E para finalizar, com que intenção, letra B, o autor faz esse tipo de comentário ou avaliação? Bem, o que ele quer é esclarecer o leitor e fazê-lo pensar, refletir sobre o fato mencionado. Então é fazer a gente refletir sobre todas essas informações que esse artigo traz, tá certo? Então, pessoal, acabou aqui a correção. Agora a nossa aula vai continuar no grupo de interação, tá certo? A segunda parte da nossa aula de hoje é a interação lá no nosso grupo de língua portuguesa. Espero todos vocês lá.